Hoje eu venho aqui para falar sobre HQ Cidade, mas é claro que antes de começarmos a gente vai bater aquele papo, os devaneios do bate-papo quântico aqui com vocês. Então, esses dias eu estava assistindo um vídeo sobre mentiras do colecionismo, alguma coisa assim. Se eu conseguir achar, eu vou deixar aqui nos comentários o link desse vídeo. Que basicamente era um vídeo que falava sobre colecionismo de jogos mais antigos, né, jogos retrô. E ele comentava algumas coisas sobre nós, colecionadores, mentirmos para nós mesmos. E de fato eu percebi que isso ocorre e é uma armadilha gigantesca. Eu acho que quando a gente começa a colecionar e meio que se entrega a isso, decide, nós vamos colecionar tal coisa, é muito comum que pequenas mentiras ocorram. Algo do tipo, só vou comprar mais esse mês. Só vou aproveitar essa promoção e se tiver uma próxima eu não vou comprar. Eu vou fechar essa coleção e vou parar de colecionar. Ou algo como eu fazia e deixei de fazer, que é mentir para si mesmo o preço das HQs. Quando eu adicionava lá no guia dos quadrinhos, eu não estava colocando o preço que eu paguei. Eu colocava sempre o preço de capa. O que fez com que no meu guia dos quadrinhos eu tenha uma coleção avaliada em um valor bem alto, inclusive. Só que acontece que daquelas mais de 2.000 HQs, eu acho que 99% delas, eu não paguei o preço de capa. Então eu meio que omitia o valor real pensando naquilo. Esse valor aqui é alto, mas eu paguei muito menos disso, devo ter pago metade. E isso meio que se tornou um vício, um hábito que realmente não acho mais que ele seja adequado, principalmente quando a gente começa a colecionar maiores quantidades, né? Quando a gente passa ali de, 100 HQs, isso já deixa de ser adequado, porque a gente começa a omitir informações de nós mesmos que são sim importantes, até para a gente entender qual é a progressão do nosso colecionismo. É importante avaliar o que nós estamos mentindo de fato para nós mesmos, né? Não necessariamente a gente vai sair falando esses pontos específicos. A gente não vai gritar aos quatro ventos que essa será a última coleção definitiva que eu farei. Não. A questão é que a gente precisa analisar que essas mentiras muitas vezes acabam sendo nada benéficas, acabam causando aí talvez um rombo financeiro, que um pouco foi o meu caso. Já gastei muito mais do que devia com a HQs, muito por isso eu baixei muito a quantidade que eu estou comprando agora e tenho analisado muito mais se eu estou de fato lendo aquilo que eu estou comprando, porque apesar de parecer um pouco estranho para aqueles que não colecionam, colecionar HQs e ler HQs são coisas completamente diferentes. São dois prazeres diferentes e eles acabam muitas vezes não se encontrando. Então, para aqueles que, como é o meu caso, não é rico ao ponto de poder jogar dinheiro fora comprando HQ sem parar, eu acho que é muito importante que a gente tenha um objetivo na coleção e que tenha essas ideologias bem alinhadas. Então eu acho que o recado, e ao mesmo tempo um desabafo quase, é: vamos parar de mentir para nós mesmos, não somente com relação à coleção, com relação a muitas coisas, como por exemplo, só mais esse é uma das mentiras que geralmente a gente conta para quase tudo. Então é isso, vamos lá falar de Cidade. Em Cidade nós somos apresentados ao Jean, ou Jean, não sei como é que pronuncia, que nada mais é do que um personagem que tem sua vida mundana, com uma namorada que ele nem gosta tanto assim, um emprego que ele não dá a mínima e amigos que ele nem se importa. Então o Jean meio que tem uma vida comum, só que ele quase beira a depressão, assim. Ele realmente já está meio caído nesse tédio do dia a dia. A rotina tomou conta dele. Só que em dado momento ele acaba indo para um bar com essa namorada que eu não sei nem o nome, nem lembro se aparece. Mas ele vai lá nesse bar, meio que discute com ela, porque há pouco tempo atrás aparentemente ela tinha traído ele. E ele vai embora, briga com ela e vai embora. E nessa ida para casa ele deve ter virado uma esquina errada, deve ter dado um passo em falso. E ele simplesmente aparece em um novo mundo. Nesse novo mundo ele cai no meio quase que uma guerra urbana, onde um carro está disparando contra
ele começa a fugir, daqui a pouco ele recebe ajuda. É uma coisa muito explosiva e muito rápida, digna de um filme de ação, onde ele recebe ajuda e aos poucos ele vai descobrindo que ele não está mais no planeta dele, no mundo dele, na cidade dele, e sim na cidade, que nada mais é do que um novo mundo, um novo ambiente completamente hostil. A cidade conta com capa dura, 192 páginas, e ele foi publicado pela Comic Zone, acompanhado de um marca-página. Eu paguei R$ 71,16, o que é um preço bem alto, levando em consideração que a Comic Zone quase sempre tem ótimas promoções, mas no caso de cidade não foi bem isso. Foram poucas as promoções de cidade, e ele tem um preço de capa de R$ 119,90. Atualmente só se encontra na Amazon através de Marketplace, e, se eu não me engano, tem no site da Comic Zone também. Ele tem roteiros do Ricardo Barreiro e artes do Juan Jimenez. Cidade foi meio que um ponto muito fora da curva dentro das HQs, quase underground, que a Comic Zone publica. A Comic Zone ela tem um catálogo muito mais focado nessa coisa da curadoria, de escritores que realmente nunca tinham posto os pés aqui no Brasil aparecendo, ou mesmo obras que estavam caídas no esquecimento, ou talvez ali países que já eram famosos pelas obras, mas que no Brasil, coincidentemente, eles simplesmente não eram conhecidos. Então o catálogo da Comic Zone está longe de ser ruim. A questão é que ele é um tanto underground para os padrões mainstream, que são aqueles canais de YouTube que falam sem parar das HQs. E talvez um dia eu espere estar entre eles. Ou talvez não. Acho melhor não. Bom, mas a questão é que a Comic Zone tem sim um catálogo muito interessante, inclusive tem muitas HQs da Comic Zone que eu ainda pretendo adquirir, mas geralmente as obras dela não ficam assim sendo ditas aos sete ventos pelos canais, elas não fazem muito sucesso entre os canais. Talvez seja até uma rixa entre eles. Bom, mas não interessa, a questão é que Cidade meio que entrou no top 10 de quase todo mundo. Cidade apareceu chutando a porta e foi uma das HQs que mais eu ouvi falar dentre as HQs publicadas pela Comic Zone. A única outra HQ que eu vou lembrar agora de cabeça que ficou bem perto disso foi O Grande Vazio, mas ainda assim Cidade eu vi mais pessoas falando, inclusive vi muitas pessoas colocando como a melhor HQ do ano em que ela lançou, que eu acho que foi 2021 ou 2022. Eu verifiquei aqui e foi 2022. Então, como a HQ estava sendo falada em muitos canais, na Gibisfera como um todo, antes mesmo de eu começar esse canal aqui, eu na época cheguei a criar certo hype, mas não comprei, porque realmente o preço dela estava um tanto quanto alto. Nesse meio caminho, eu devo ter passado em algum ponto pela leitura de V de Vingança, que para mim foi uma das maiores decepções. E eu já comentei isso, talvez eu seja ignorante e não tenha entendido, talvez eu não tenha conseguido tirar o que V de Vingança tem de bom. A questão é que eu fui reto em V de Vingança pensando, eu vou me divertir bastante nessa HQ. Eu vou ver aqui algo revolucionário, algo que se compara às obras cinematográficas que eu mais gosto, não sei o que, o que não inclui também o filme de V de Vingança, que aquele eu nem gosto, nem pretendo reassistir, não lembro nada. Mas o fato é que, como já se falava bastante do V de Vingança, eu esperava de fato ter ali uma experiência bem interessante, muita guerra política, muitas críticas sociais e tudo mais, mas eu me decepcionei porque eu realmente não vi assim nada de muito interessante. Mas aí depois dessa baita decepção com V de Vingança, o meu hype para as coisas diminuiu bastante. O que fez com que, mesmo que eu quisesse muito ler Cidade, eu não estava muito afim, não estava muito com pressa. E aí vem aquela coisa de que as HQs não me causam mais hype assim enorme. É muito difícil que eu queira uma obra muito a ponto de eu pagar um preço maior por ela para adquirir. Então eu esperei. Quando ela já estava quase fora de catálogo na Amazon, apareceu essa promoção, eu ia comprar outras coisas, acabei comprando ela na expectativa de ler em seguida. Demorou, deve ter demorado mais de um ano para ler ela, e agora eu li e posso dizer para vocês, a HQ é boa, de fato ela é muito boa, chegando a ser comparada quase com as melhores HQs, com a melhor HQ que eu já li da Comic Zone, que foi Paul em Casa, mas ela peca no final.
Ela é aquela corrida perfeita, mas o pneu furou lá no final da corrida. Por quê? Vamos aos pontos positivos primeiro. O mundo de cidade é muito legal. Ele não é somente um novo mundo, cidade é um isekai, para quem conhece o termo, é um personagem sendo colocado em um outro mundo. Ele não é somente um mundo diferente no espaço, ele é um mundo também no tempo. Ou seja, as pessoas que lá estão não necessariamente vieram do mesmo lugar no tempo ou no espaço. Então tem ali coisas do futuro, tem coisas do passado, e não somente pessoas, coisas mesmo. Por exemplo, dentro da cidade tem um mercado gigantesco que é do futuro, que é um ponto ali muito fora da curva, uma das coisas mais legais que eu encontrei nesse gibi. Tem ali um personagem que, a própria personagem, se eu não me engano é a Karen que tá junto com ele, se eu não me engano ela é tipo de 1800 e pouco, onde ela era prostituta. Então, existe ali toda essa mescla de espaço-tempo. Lembra um pouco o conceito que o Kang tentou montar, de pegar as coisas mais legais que ele queria, montar aquela cidade que era uma miscelânea de espaço e tempo. Então, essa questão é muito criativa e realmente eu achei muito divertido conhecer esse mundo junto do personagem. Porém, nem tudo são flores, né? Vamos para o próximo ponto que eu achei muito positivo, a narrativa. Ela consegue te guiar sem interrupções. Realmente ela é quase que aquele road trip pela cidade, o que faz com que a gente queira ver mais e mais e mais. Parece que não importa a quantidade de coisas novas que apareçam nessa cidade, todas elas são interessantes. E isso tudo alinhado numa narrativa legal, dinâmica, que vai te incentivar a continuar lendo. E mais, a arte que é impecável, por mais que tenha certos quadros que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que seria normalmente em HQs que são preto e branco em geral, acontece isso, né? Dependendo do artista, são HQs que tem aquele quadro cheio de coisa e tu, certos pontos tu nem sabe o que é, parecem uns rabiscos, aqui não acontece. Aqui tudo é muito bem desenhado. E aí tem a narrativa que encaminha o desenho de uma forma realmente exímia. Em termos de arte, de roteiro e arte artística, arte desenhada, a HQ é impecável. A questão toda para mim, e o que realmente me deixou um tanto decepcionado com ela, foi o final. A impressão que eu tive foi assim, ó. Porque o que acontece? Eles chegam em determinado ponto e aparece um personagem, que é um personagem famoso, a maioria de vocês deve conhecer. Não vou falar quem é para não estragar a surpresa, mas aparece esse personagem. E a impressão que dá é algo do tipo, eu vou fazer uma festa. Beleza, eu vou fazer uma festa. E eu sou muito fã do Joãozinho. Joãozinho, sei lá o que ele faz, ele é um artista. E o Joãozinho vai na minha festa. Olha só. Acontece que a minha festa decorreu bem até o Joãozinho chegar, porque depois que o Joãozinho chegou, eu simplesmente parei a festa e a gente ficou olhando pro Joãozinho. E o Joãozinho ficou lá o tempo todo e foi só isso que aconteceu na festa. Foi um exemplo ruim? Foi péssimo. Mas basicamente esse personagem é um personagem famoso de outras obras e que ele acaba ficando muito bem trabalhado aqui, talvez para quem já o conheça, para quem já é fã dele, mas não é no meu caso. E aí acontece que são páginas e páginas desse personagem falando, explicando, contando, mostrando, que poderiam ser utilizados para mostrar mais um pouquinho da cidade, que era o que eu queria, mais da cidade. Para vocês terem uma ideia, a narrativa da cidade deve cruzar ali uns 5 ou 6 pontos de interesse, por assim dizer. Por exemplo, esse mercado, o personagem que lida com os animais lá, que ajuda eles, uma outra cidade, tipo um refúgio dentro da cidade, um lugar que tem enchentes e por aí vai. Então, eu não sei se não é só esses lugares. Mas então, passa todos esses lugares, eles vão pro centro da cidade, e lá começa meio que a se explicar as coisas. Ou seja, nada foi explicado até aqui. Então acumulou muita coisa e aqui é explicado sem parar. Ah, porque isso é aquilo, porque aquilo é aquilo outro. Só que são explicações de pessoas que não necessariamente entendem o que está acontecendo, porque ninguém ali de fato sabe o que é a cidade. E aí fica essa confusão do tipo, poxa, mas não era melhor então nem explicar, já que ele de fato não sabe o que está acontecendo?
E aí a HQ acaba meio que com esse gancho para uma possível segunda HQ, que eu acho bem improvável que seja feita, mas é o ponto mais negativo para mim como um todo. A HQ é boa, esse road trip é muito legal e ela vale só por essa experiência, com certeza. Eu jamais deixaria de indicar a HQ porque só as últimas páginas deixam de ser boas, mas eu também não sei se isso não foi uma experiência que acabou não sendo boa para mim, porque eu realmente não conheço aquele personagem, não dou bola para ele ainda, um dia talvez eu dê, ou se de fato ele incomoda um pouquinho, sabe? Aquela repetição dele explicando daí folha de texto, personagem, texto, personagem. Isso acabou me chateando um pouquinho ali no final. E talvez até pelo mérito anterior da HQ. Me chateou porque eu queria mais daquilo que eu estava recebendo. E não porque aquilo que eu estava recebendo naquele momento era ruim, mas sim porque eu queria mais e mais daquela exploração tão bem feita. Então Cidade é uma HQ muito boa, com um início e meio muito legais, mas que acaba se perdendo um pouquinho no final pelo simples fato que ela tenta personificar essa divindade desse personagem, que eu acho que foi um pequeno problema assim na HQ. Tipo aquele filme, que é um filme muito, muito bom, falando de roteiro, mas que de repente eles conseguem contratar um ator que é um ator caro de Hollywood, que é um ator bom, que todo mundo ama, e aí eles reescrevem todo o roteiro só para poder botar aquele personagem ali como estrela principal. Isso para mim acabou sendo um problema. Então é isso que eu tinha para falar de Cidade. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham lido Cidade e queiram deixar aqui nos comentários, sintam-se à vontade. Eu vou ler todos os comentários e com certeza ficarei muito feliz em saber a opinião de vocês. Mas claro, vamos tentar não dar spoiler de quem é o personagem. Mas me diz aí, mudou alguma coisa ser esse personagem pra ti ou tipo, tanto faz? Se fosse o Chapolin Colorado ali ia ser a mesma coisa. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!